Boa tarde, Herbert. Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde, Herbert, Ana. diretamente de Portugal, né? É, sim, Lembra do nome do laboratório, né? De graças a Deus. LP da UFC para o mundo, nos dando muito orgulho, né? Então, conta um pouquinho, Herbert, para a gente da tua trajetória, né, na área acadêmica e como foi essa colaboração, né, da UFC com a IST aí em Portugal. Certo, Ana. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Então, eu sou o Herbert Brasileiro da Silva. Atualmente, eu sou estudante de doutorado em Engenharia de Transporte do programa de pós-graduação em Engenharia de Transporte do PETRAM, da Universidade Federal do Ceará. E eu estou fazendo um doutorado sanduíche em Sistemas de Transporte no Instituto Bibliotécnico de Lisboa. É o meu estágio atual. Primeiramente, eu fiz a minha graduação em Engenharia Civil pela própria Universidade Federal do Ceará, entre 2013 e 2017, em que o meu tema do trabalho de conclusão do curso TCC foi já voltado ao estudo de pavimento intercavado, especificamente o uso de, como posso dizer, de resíduos, de materiais alternativos na composição do concreto a ser utilizado nesses blocos. E o resíduo que eu estudei na minha graduação, no meu TCC, foi cisa de termoelétrica, lá da usina termoelétrica do PECEM. Foi meu primeiro contato com esse resíduo para a fabricação de blocos para intertravado. Graças a Deus deu tudo certo, foi uma pesquisa com bastante utilidade para a maior divulgação da tecnologia de pavimento intertravado. E com isso, eu entrei no mestrado em engenharia de transporte, programa de pós-graduação em engenharia de transporte, do PETRAN, da UFC, da Universidade Federal do Ceará, em que eu expandi a minha pesquisa, continuando na temática de pavimento intertravado, porque além de utilizar fibras de carvão mineral de usina termoelétrica, eu também estudei um outro tipo de resíduos de material alternativo, que foi o agregado reciclável de resíduos de construção de munição, que é o que a gente chama de RCD. Então, eu estudei esses dois tipos de resíduos, outras simples, como agregado reciclado de RCD, para a fabricação de blocos para pavimento intertravado. Durante o período do meu mestrado, é, ocorreu a aprovação de um projeto de pesquisa na qual a minha professora orientadora, a professora Sueli Helena de Araújo Barroso, estava inserida, que era um projeto de pesquisa que contava com a parceria entre a UFC, a Universidade Federal do Ceará, e o Instituto Superior Técnico, o IFT, de Lisboa, em que o professor do IFT, que estava dentro desse projeto, é o professor Luiz Guilherme de Picado, que atualmente é o meu orientador do meu doutorado sanduíche que eu estou professando agora. Então, por causa desse projeto de pesquisa, que era voltado em quê? Ao uso justamente de agregados recicláveis de LSD na composição de blocos, na composição do concreto utilizado em blocos para pavimento intercavado. No caso, além do uso de agregado reciclado de LSD para os blocos, também pretende utilizar agregado reciclado em toda a composição do pavimento, porque a gente sabe que o pavimento intercavado não é só composto pelos blocos, tem as camadas granulares, a camada de assentamento, a base, a subbase. Então, a gente até formou tudo, por causa desse projeto de pesquisa, é que a gente utiliza materiais alternativos em toda a composição do pavimento. Pois bem, ao final da minha pesquisa de mestrado, e relembrando, foi utilizando física de forma elétrica, física de carvão mineral de usina termoelétrica, que foi de novo do PECEM, e também agregados reciclados de RCD, que a gente coletou, inclusive, lá na Uniforte, que é uma empresa de Fortaleza especializada na reciclagem desse tipo de resíduo. Ao final da minha dissertação de mestrado, por conta de problemas relacionados à pandemia, eu não pude, por exemplo, visitar as instalações do Instituto Bibliotécnico mais cedo. Era para já ter visitado antes do meu mestrado, mas por conta dos problemas da pandemia não foi possível. Então, já sabendo que esse projeto iria continuar, esse projeto de pesquisa em colaboração com o UFC, eu entrei de doutorado, também em engenharia de transporte do PETRAN, da UFC, em que lá no início do meu doutorado, por volta de quarto, quinto mês do meu doutorado, saiu um edital da CAPES, justamente oferecendo vagas de doutorado sanduíche de todas as universidades do Brasil para fazer
essa parceria com instituições estrangeiras. Como eu falei, já tinha aquele projeto de pesquisa, que já tinha parceria entre o UFC e o IST, só que devido a esse edital da CAPES para doutorado sanduíche, eu pude, digamos, ter um aporte financeiro maior para que eu pudesse me instalar em Lisboa para continuar realizando a minha pesquisa que agora eu estou fazendo. Então, eu agradeço muito ao edital, fiz todo o processo de enviar os documentos, fazer teste de proficiência em inglês, que é necessário para entrar no IFT, inclusive. Então, deu tudo certo, fui aprovado. E, no caso, eu entrei no doutorado, o meu mestrado eu finalizei em... A minha graduação foi de 2013 a 2017, o meu mestrado foi de 2018 a 2020, e o meu doutorado eu iniciei em 2021. E esse edital, ele saiu lá em 2021, e foi. Só que o processo seletivo para você enviar os documentos era um período mais extenso. Então, digamos que eu fui aprovado nesse edital só em 2022. E quando eu fui aprovado nesse edital, em 2022, eu programei que a minha ida em Lisboa seria justamente em novembro de 2022. Então, eu fui em novembro, depois de fazer algumas disciplinas no meu doutorado aqui no PETRA, foi em novembro de 2022 e eu pretendo passar um ano, ou seja, de novembro de 2022 até novembro de 2023. Então, aqui eu estou, graças a Deus, e aqui o que se pretende avaliar? Porque, como eu falei, na minha graduação eu estudei o uso de resíduos de cinza de permanente na composição de blocos de concreto para pavimento travado. No mestrado eu expandi isso utilizando a Mold Silver, agregado reciclado de RCD, e aqui no doutorado, e em parceria com o UFC, a gente pretende continuar utilizando agregado reciclado de resíduo de construção e demolição. Aí não, a gente não utiliza mais cedo, só o agregado reciclado de MCD. Porque além do uso desse agregado reciclado na composição do pavimento travado, a gente pretende fazer uma análise comparativa do ponto de vista mecânico, do ponto de vista da drenagem, de vários outros aspectos, comparando as estruturas do pavimento intertravado com o pavimento asfáltico. Porque aqui no ST, no grupo de pesquisa que eu estou inserido, é muito forte a linha de pesquisa voltada para pavimento asfáltico, inclusive pouso de agregado reciclado de RCD. Então, a gente pretende fazer essa comparação de diversos aspectos, do ponto de vista mecânico, como eu falei, do ponto de vista de drenabilidade, de funcionabilidade, entre as estruturas do pavimento travado com o pavimento asfáltico. Só que, além disso, como o meu professor orientador aqui no ST, que é o Guilherme Ricardo Santos, ele tem muito interesse nessa linha de pesquisa de pavimento travado, a gente pretende também fazer algumas pesquisas relacionadas a isso aqui no ST mesmo. A gente pretende construir, fabricar os nossos próprios blocos, a gente tem que fazer os nossos moldes, para os moldes para fabricar esses blocos. Então a gente está atrás de material para fazer esse bloco, que a gente acha interessante, porque fazendo os nossos blocos aqui em Lisboa, a gente pode comparar, por exemplo, o efeito da natureza mineralógica dos agregados aqui nos arredores de Lisboa com os agregados que a gente encontra lá no Brasil, especificamente no estado do Ceará, no arredor de Fortaleza, na região metropolitana. Então, são muitos aspectos que a gente pode comparar, não só em relação ao pavimento intercalado, como eu falei, os diferentes tipos de agregados a ser utilizado nesses blocos, como também fazer uma análise comparativa bem complexa, abrangendo diversos aspectos, entre o pavimento intercalado e o pavimento asfáltico. Isso é importante, porque a gente vê na própria cidade de Fortaleza e está sendo muito incentivado o uso dessa nova tecnologia de pavimento intercravado, porque a gente viu algumas notícias lá no final de 2022 que o próprio secretário da Infraestrutura pretende as novas vias a serem construídas em Fortaleza não pretende se utilizar mais asfalto, agora vai ser só pavimento intercravado. Então é muito importante que na academia existe esse incentivo à pesquisa cada vez mais haja esse incentivo à pesquisa cada vez mais, digamos, intensa em pavimento intercravado para que a gente conheça cada vez mais o mecanismo de funcionamento desse pavimento e que haja essa valorização dessa tecnologia que possui, digamos, muitas vantagens em comparação ao pavimento asfáltico. Por exemplo, uma maior vida útil, digamos, tem um pavimento asfáltico
10 anos, um exemplo, tá? Se o pavimento asfáltico dura 10 anos, então o pavimento intertravado, que é feito por blocos de concreto no seu revestimento, claro que bem dosado, né? O concreto tem que ser bem dosado, ele pode durar, por exemplo, 20 anos. Então, só para efeito de comparação, no geral, o pavimento intertravado possui uma vida útil maior do que o pavimento asfáltico. Para efeitos de drenabilidade, a gente pode fabricar blocos de concreto poroso. Então, para períodos de maior chuva em Fortaleza, por exemplo, a água ela escoa, digamos, de maneira mais fácil pelos blocos de concreto do que pelo revestimento asfáltico, que geralmente é impermeável. Então, isso melhora em questões relacionadas à alta quantidade de água, que pode gerar inundações das ruas das cidades. Então, isso é um aspecto importante. A redução das ilhas de calor, porque concreto, como ele é constituído, digamos, por um material menos escuro, vai, ou seja, caro no geral, um material menos escuro do que o asfalto, por assim dizer, isso faz com que a luz que advém do sol e reflete na superfície do bloco de concreto, ocorra uma maior reflexão dessa luz solar. Então, digamos que ocorre um menor acúmulo de calor na superfície do pavimento travado, que, digamos, também tende a melhorar a qualidade de vida da população, que não está exposta a toda essa quantidade de calor que advém do sol. E também o próprio estudo de materiais alternativos, como importantes, como agregado retificado de LCD, ciências termoelétricas, porque isso dá uma finalidade útil para esses materiais quando a gente usa na composição do concreto para os blocos. Claro que tem que ser feito todos os testes ambientais, por exemplo, para que a gente possa legitimar o uso desses materiais, mas é uma aplicação muito importante que a gente pode realizar na composição dos blocos para paquete percavado. Então, são vários aspectos que são muito importantes de serem mencionados nessa pesquisa. Excelente, excelente, Webert. Eh, Em linhas gerais, né, existe alguma desvantagem da utilização do piso intertravado na infraestrutura Então, urbana? nenhuma tecnologia é perfeita, total. Pode-se dizer que uma desvantagem, geralmente quando a gente fala, quando eu vou utilizar pavimento intertravado ou pavimento asfáltico, em geral, no pavimento intertravado, como você tem que produzir concreto, né? Que o concreto é o quê? É a junção de vários materiais. Por exemplo, no pavimento asfáltico, a gente geralmente mistura um ligante, né? Um ligante asfáltico com os agregados que fazem parte. A gente gera mistura asfáltica que a gente utiliza no revestimento do pavimento asfáltico. Só que no pavimento intertravado, como a gente está utilizando concreto, isso envolve o quê? O uso de cimento, de areia, de agregado graúdo, água, às vezes aditivo. Então, isso, como isso envolve uma gama maior de produtos, isso tende a encarecer o custo inicial da construção do pavimento intertravado. Muito por causa do revestimento, porque as outras camadas abaixo do revestimento, se a gente comparar o pavimento intertravado com o pavimento asfáltico, elas são bem equivalentes. Ambas têm base, têm subbase. Então, o quê? Pelo fato de utilizar concreto no pavimento intertravado, pode fazer com que o custo de produção inicial, o custo inicial de construção no pavimento intertravado, seja maior que o pavimento asfáltico. E quando a gente fala em custo, né? Ou seja, dinheiro, enquanto dinheiro eu estou aqui, tenho que gastar para fazer esse pavimento. Como o custo inicial é maior, pode já, digamos, desestimular digamos, aos empresários, às grandes construtoras de utilizar essa tecnologia. Porém, isso é algo a ser destacado é o quê? Por mais que o custo inicial do pavimento intertravado seja maior do que o pavimento asfáltico, se a gente pensar a longo prazo, eu não falei que o pavimento intertravado ele geralmente tem uma vida útil maior do que o pavimento asfáltico. Por ele ter uma vida útil maior, ocasiona em que em menores custos com manutenção. Porque, de certa forma, o pavimento intertravado tende, como eu posso dizer, a quebrar menos do que o pavimento asfáltico. Então, com a redução dos custos de reabilitação e de manutenção no pavimento intertravado em comparação ao pavimento asfáltico, digamos que o custo ao longo dos anos, de custo a longo prazo, meio que do pavimento intertravado, tende a compensar esse maior custo inicial da construção dessa estrutura. Então, tem que ser avaliado esses dois pontos, tanto o custo inicial quanto o custo
ao longo dos anos. Pra muito bem. E é importante que toda a gestão pública, né, tenha essa percepção de longo prazo, né. Infelizmente, muitas vezes, né, durante as gestões se pensa em mandatos, então é como se você tivesse fatiado de 4 em 4 anos, Exato, tem 4 essa anos. visão é sustentável no longo prazo, né, e é importante que a sustentabilidade venha de fato, né, ser um recorte transversal das políticas públicas, né, da gestão como um todo. Muito importante. Bom, já que você está falando de Fortaleza, você já citou até um pouquinho, né, sobre esse aspecto específico, mas eu queria, voltar e colocar um holofote maior nessa questão, que é a vantagem do uso do piso intertravado para o problema de drenagem de água de chuva. A gente sabe que os alagamentos, né, são um problema, né, histórico aqui na nossa cidade, infelizmente, né, e esses pontos de alagamento, impactam diretamente a mobilidade urbana, né. A gente tem desde uma elevação, né, dos índices, né, de indicadores de doenças, né, que são transmissíveis a partir disso, até mesmo absenteísmo nas empresas, na dificuldade da entrega de produtos, no deslocamento em si, afetando o comércio, enfim, é toda a nossa dinâmica como cidade. Então, uma solução como essa, né, de piso intertravado, explica um pouquinho, mais detalhadamente para a gente como que ela pode oferecer soluções para esse problema específico que a gente tem. Pronto. Com relação a esse é o tópico muito importante, a questão da drenabilidade, o quanto um pavimento pode escoar a água que advém das chuvas, que no caso isso é um problema muito sério em Fortaleza, como você falou, todo ano, inclusive a gente está vendo agora, em 2023, que está chovendo bastante nesse ano em Fortaleza, e sempre os mesmos lugares, sempre as mesmas avenidas que alagam todo o santo ano, é sempre a mesma coisa. Isso, infelizmente, eu digo isso com muita infelicidade. Mas quando a gente olha, a gente tem que analisar o que está sendo feito pela prefeitura, né, pelos órgãos públicos para tentar mitigar esse problema. Então, a gente tem que oferecer como engenheiro, né, como pesquisador, soluções ou para mitigar esse problema ou para tentar solucionar de vez. A gente tem que trabalhar com o que nós temos, depois que nós temos. Então, quando a gente olha a estrutura em si do pavimento intercalado, como a gente pode melhorar essa questão da drenabilidade por uso do pavimento travado? Na estrutura desse pavimento, além do revestimento em blocos de concreto, ele tem uma camada abaixo dele, que a gente chama uma camada de assentamento, que é o quê? É uma camada constituída por uma areia, geralmente uma areia mais fina, depende do tipo de tráfego que está submetido ao pavimento travado, mas essa camada, que a gente chama de camada de assentamento, é possível que, a partir do momento que a chuva comece a cair em cima do pavimento entravado, como eu falei anteriormente, a gente pode produzir blocos de concreto mais porosos e, por si só, já facilitam o escoamento da água proveniente das chuvas. Só que como a gente faz para coletar essa água? Porque não basta só a água escoar sem ter um destino, a gente tem que destinar essa água a algum lugar. Então, nessa camada de assentamento, é possível que a gente instale, por exemplo, tubos drenantes, porque a gente precisa desses tubos, não necessariamente precisa ser na camada de assentamento, a gente pode colocar também nas camadas granulares, na base, na subbase, mas é muito importante que a gente instale estrutura de coleta dessa água pluvial, porque como a água já escoa rapidamente pelo bloco de concreto, essa água tem que ser coletada por tubos teria que estar na estrutura do pavimento perfilado para que essa água seja destinada realmente às localidades necessárias para o tratamento dessa água, para digamos, a redistribuição dessa água. Então, por causa da estrutura do pavimento retravado, podem ser sim oferecidas soluções para tentar melhorar essa questão da drenabilidade por causa das chuvas que caem todo ano em Fortaleza. É uma sugestão que eu penso sobre isso. Bacana, Webert. A gente te agradece muito aqui, né, esse Eu tempo, esse agradeço. espaço, esse encontro, tá? E desejamos aí todo o sucesso do mundo nesse Muito ano obrigado.
Muito de obrigado. muita imersão. Já estamos com saudades, né? Ah, De todo mundo, Everett, Everett, obrigado. Everett, Ligar é uma né? honra, é uma honra. E tenho certeza que quando você voltar e a gente conseguir fazer aí esses estudos de comparação, os resultados vão ser extremamente relevantes, né, De trabalho, para quando para eu esse voltar para o assunto. Brasil, isso. Para quando eu voltar para o Brasil, em meados de outubro, novembro de 2023, muito trabalho a ser feito, porque a gente pretende construir os trechos de pavimento pré-travado para a gente analisar diversos aspectos, tanto do ponto de vista mecânico, do ponto de vista de drenabilidade, do ponto de vista ambiental, porque a gente trabalha com resíduos. A gente pretende comparar com o funcionamento do próprio pavimento asfáltico aqui na ST de Lisboa, que é o que eu falei, é um ramo muito forte de pesquisa. Então, como eu falei, com acesso maior, com uma pesquisa mais intensa, para a gente entender melhor com as diferentes comparações desses dois pavimentos que estão tão utilizados, principalmente o intertravado, que está sendo cada vez mais utilizado em Fortaleza, por exemplo, com um acesso maior ao conhecimento dessas comparações, a gente pode estimular a médio e longo prazo, principalmente a curto prazo, mas isso é um trabalho de longo prazo, eu sei disso. A gente pode estimular cada vez mais os órgãos públicos a olhar o trabalho feito pela academia, né, pelos pesquisadores, pelos cientistas, e ver, cara, isso é uma alternativa que a gente pode utilizar, que a gente deve utilizar para a gente melhorar os problemas, ou tentar resolver os problemas que afligem tanto a população não só de Fortaleza, mas com várias outras cidades do Brasil. Então isso é muito importante. Então é muito trabalho pela frente aí. Vamos nessa. Um forte abraço a todos Você vocês, também, uma honra. a você aí em Portugal. Um abraço aqui com a chuvinha e os 25, É, 27 graus que a gente está aqui agora, para os 5 graus aí. obrigado. 5 graus. Beijo grande, Web. Tchau, tchau. Tchau.